Bom dia, eu sou a Nazaré, aluna da Universidade Federal do Piauí, campus Almir Ferreira Sobral. Estou cursando licenciatura em Educação do Campo, Ciência da Natureza, nesse momento com a disciplina de Evolução, com a docente Jussiara. Vou apresentar agora o tempo comunidade, com o tema Evidências da Evolução. Então, para começar falando da evidência da evolução, vou começar com uma pergunta: o que é evolução? Então, a evolução é um processo no qual ocorrem mudanças nos seres vivos ao longo do tempo, levando frequentemente ao surgimento, de novas espécies. Essas modificações são passadas para os descendentes, E é por isso que muitos definem evolução também como a descendência com modificação. Hoje, a evolução não é mais uma hipótese ou uma teoria. A evolução é um fato, ela existe, que a gente goste ou não, Ela existe, ela acontece, sempre acontece. Ela sempre aconteceu, Desde a origem da vida até o surgimento de todas as outras espécies. Não existe mais evoluído, passando em biologia, obviamente, O que podemos falar é mais derivado, ou seja, uma espécie que sofreu maiores modificações ao longo do tempo. As principais evidências da evolução. Então, vou mostrar aqui as principais evidências da evolução, mas existem muitas outras evidências. Toda hora a gente descobre, evidências que podemos dizer, que são provas da evolução, mas aqui são aquelas que nós temos que saber, São as evidências que podemos ver em revistas, livros, artigos, que são normalmente que eles normalmente trazem algumas delas. E eu vou falar aqui algumas principais evidências, Que a gente pode observar, estudar também nos artigos, nos livros, nas revistas, A gente pode estar buscando fósseis, anatomia comparada, adaptação ao ambiente, bioquímica, órgãos vestigiais, atavismo, biogeografia e embriologia comparada. Então, agora eu vou falar um pouco sobre fósseis, que é resto ou vestígio de seres vivos, ossos, troncos, pegadas, concha. Então, os fósseis são registro, ou seja, são resto ou vestígio de seres vivos que viveram lá no passado, ou seja, há 10, há 100, há mais de 100 milhões de anos, Há bilhões de anos atrás. Porque a vida aqui na Terra, ela surge aproximadamente, então a vida aqui na Terra ela surgiu, aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, que foi com a vida primitiva, com os oceanos, e essas pequenas transformações é muito gradual, Essas modificações são muito simples, que leva gerações e vai aumentando, E vai surgindo a complexidade. E quanto mais para trás a gente consegue perceber os registros fósseis, a gente pode perceber também esse caminho, evolutivo que é traçado. Então, os registros fósseis são os restos, eles podem ser de ossos, que quando a gente encontra um fóssil, não é um osso que está ali, é um osso que sofreu uma mineralização, E se transformou em uma rocha. E ele tem o formato de um osso. E isso é um processo, de fossilização. Mas pode ser também com o tronco de árvore, pegada, com concha. Pode ser qualquer vestígio ou resto de seres vivos, Que foi preservado nesses milhares ou milhões de anos, Então, isso é uma evidência muito forte.
Porque se, por exemplo, você descobre um fóssil e está lá uma espécie, né, que existiu antes, ela foi extinta, por exemplo, né? Mas tem a gente que mas tem gente, né, que não acredita que existe, como se fosse uma pegadinha. Mas na verdade, ali era um ser vivo que está ali, porque podemos saber que hoje os únicos descendentes vivos do dinossauro são as aves, né? Então, em algum momento, o ramo da ave vai sofrendo ou foi sofrendo essas modificações, até chegar no que a gente conhece por ave. Mas essas transformações, elas são graduais. Provavelmente pode não existir registro fóssil, porque é uma coisa muito rara de acontecer. Mas pode ter acróteres, que é um registro fóssil no meio do caminho entre dinossauro e aves. A anatomia comparada. Então, ela pode se dividir em órgãos homólogos, que é evolução divergente, e também pode ser órgãos análogos, que é evolução convergente. Na anatomia comparada, podemos ter basicamente essas duas frentes aí, né, que eu acabei de falar. Ela pode ser chamada também de estrutura homólogas, que podemos imaginar o braço do ser humano, né, que é muito semelhante à pata de um gato, que é semelhante ao braço que forma as asas de um morcego, né? E também são semelhantes às nadadeiras dos golfinhos, né? Podemos observar aí nessa imagem. Então, podemos perceber, né, que simplesmente os ossos, ao longo da evolução, eles vão sofrendo, né, pequenas modificações, como a gente pode observar aí na imagem, que para cada um desses seres vivos foi selecionada positivamente por eles. Mas os ossos são os mesmos. Então é muito importante estudar a anatomia comparada. Porque é a mesma coisa de estar estudando os seres vivos, né? E podemos observar que o mesmo osso, que pode ser chamado de rádio do ser humano, é o mesmo que está lá no gato, né? Só que tem outra forma, que também continua nos morcegos, porque as asas dos morcegos, como pode ser observado aí, é como se fossem os braços e os dedos longos que fazem a movimentação para eles voarem. Então, isso é uma anatomia comparada, mas pode perceber que humanos, gatos, morcegos, golfinhos têm um ancestral relativamente recente nas escalas. Então, há milhões de anos, mas se torna recente, né? Então, o que acontece é que cada vez que um ser vivo, cada grupo de ser vivo está vivendo no ambiente, está tendo as suas modificações, porque a gente não reproduz com ele, cada um reproduz entre si. E essas modificações são selecionadas. Só que, consequentemente, ao longo do tempo, elas estão sofrendo muitas modificações. Então, quando falamos em órgãos homólogos, são esses órgãos que têm uma origem milionária. Próxima, próxima a eles estão se direcionando cada vez mais. Então, isso gera o que a gente chama de evolução divergente, né? Que é a parte do ancestral incomum. Mas cada um deles estão evoluindo para ramos, então para lados diferentes, né? Porque a mutação é o acaso. Aconteceu a mutação, o ambiente seleciona aqueles que são mais viáveis, né? Ou seja, que são de melhor sucesso, né, para aquele grupo.
para aquele momento, né? Para aquele local, né? Então, os órgãos análogos são as asas das aves, né, que servem para voar. Agora, as asas dos insetos também servem para voar, mas pode observar, né, que são espécies evolutivas, né, distintas, muito distintas, né, mas por sofrerem um processo seletivo, ou seja, semelhantes, acaba se envolvendo, né, por uma estrutura com a mesma função, né, embora tenha uma origem completamente diferente. Por exemplo, pega a asa, por exemplo, né, a gente pode ter como exemplo, pega a asa de um inseto, né, que tem a lactina, que é a membrana, né, nervuras. Aí pega uma asa de uma ave que tem osso, tem pena, ou seja, é muito diferente, né? Mas tem a mesma função. Então, isso a gente chama de órgãos análogos. Quando isso acontece, são espécies distintas, né? Que estão em ramos diferentes, muito diferentes, né? Só que elas estão evoluindo para uma característica incomum. Ou seja, por isso chama-se evolução convergente, né? Elas convergem para uma estrutura em comum. Isso porque o ambiente está selecionando aquelas mutações, né? Que leva a isso. Adaptação ao meio ambiente, né? Que pode ser a camuflagem, que é semelhante ao ambiente, e mimetismo, que é semelhante a outro animal. Então, a adaptação ao ambiente. Isso é muito simples, né? Porque é, é como podemos dar um exemplo, né, do urso polar, como a gente está vendo aí na figura, né? Porque é que o urso polar é branco, né? Podemos fazer essa pergunta: por que que o urso polar é branco? Porque ele sofreu mutação, né? Ele foi ficando com a pelagem branca e, consequentemente, ele consegue viver bem na neve. Podemos imaginar que agora, nesse momento, a gente pode imaginar um urso com pelagem marrom, vivendo na neve, né? Por exemplo, poderíamos imaginar qual o problema. O problema é que a neve é branca, então ele vai estar lá, caminhando com a pelagem marrom e vai tentar caçar sua presa. Então ela vai ver esse urso com a pelagem marrom a 200 metros de distância. Ela vai ver esse urso lá, né, caminhando no meio do nada. Aí ela vai fugir, né? A presa que o urso está procurando vai fugir. E então ela vai morrer. Então o urso da pelagem marrom, ele vai morrer de fome, né? Ou seja, ele não está adaptado àquele ambiente. A pelagem que foi adaptada, que foi selecionada naquele ambiente é a pelagem branca, né? Porque se o urso polar, por exemplo, tiver a pelagem marrom, ele não vai conseguir viver na neve, né? Porque a pelagem que foi selecionada para aquele ambiente é a pelagem branca. Então, isso é um exemplo de camuflagem, né? Então, o que podemos entender como camuflagem? A camuflagem é quando aquele ser vivo fica semelhante àquele ambiente onde ele vive e também tem um tipo de adaptação àquele ambiente que é chamado de mimetismo. Então, o que é esse mimestífero, né? E tem vários tipos de mimestífero dentro da ecologia que a gente estuda, né, a fundo. Mas nesse caso, o mimestismo, o que é esse mimestismo? O que a gente pode entender por mimestismo, né? É quando um animal se parece a outro animal, como a gente pode ver o exemplo aí que está na imagem da borboleta, né? Por exemplo, a gente podemos imaginar uma borboleta, né? Ela é totalmente presa de uma ave. Só que de repente, ao longo do tempo, ela começa a sofrer algumas modificações, né? E essas modificações são selecionadas positivamente, né? Porque essas modificações fazem aquela borboleta parecer uma outra borboleta, né? Que é tóxica e tem gosto ruim para aves.
Então, é mais uma evidência da evolução, né, que acontece é, ao longo do tempo, né? A gente pode observar essas duas imagens aí, que é semelhante ao ambiente e semelhante ao outro animal. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a bioquímica, né? O que podemos entender sobre a bioquímica? Essa aqui é uma das mais fortes que tem na parte da bioquímica, né? Quando mais a gente estuda a bioquímica, né, mais a gente percebe o quanto é importante, né, estudar a evolução. E podemos entender como a evolução acontece, né? Como se dá as mutações, essas variações. Elas são chamadas, podemos chamar de genética, né? São as letrinhas que quando a gente entende, pode ser chamado de código genético, né? Que fica muito mais fácil. Então, aí podemos ver nessa imagem, é a imagem da bioquímica, né? Logo abaixo tem o código genético, né? Que é universal. A gente pode observar também essa imagem aí do código genético, né? Então, o que podemos entender sobre o código genético? Nada mais é do que um código com 64 combinações, né, diferentes, que codifica 20 aminoácidos diferentes que fazem todas as proteínas dos seres vivos. Agora, olha só, esse código genético que é universal, porque ele surge lá atrás e todos os seres vivos que surgiram ao longo do tempo, eles usam a mesma regra, o mesmo código universal que vem de lá. E isso por causa do código genético, por ser universal, que hoje pode pegar um genes, né, do pâncreas humano, né? O gene da insulina, que a gente pode chamar o gene da insulina, né? Colocar em uma bactéria e essa bactéria começa a produzir insulina. Então, justamente porque a insulina é uma proteína, né? Que é sintetizada pelo nosso pâncreas. Porque nós temos esses genes. Agora, se tirar esse gene e colocar a bactéria, o código genético é universal. Ela vai produzir a insulina, né? Por isso que a vacina da Pfizer, né, que a gente pôde observar ao longo desse tempo de pandemia, né? A vacina da Pfizer, ela funciona, né? Graças a Deus ela funcionou, né? E vai funcionar, porque o código genético é universal. Você coloca uma letrinha, ou seja, coloca um RNA mensageiro no nosso corpo, né? O nosso corpo não sabe que não é nosso, né? E produz uma proteína. Só que essa proteína é viral, que depois a gente destrói essa proteína viral e a gente acaba tendo, né, uma defesa. A gente acaba tendo uma defesa, né? O que é algo estranho. Então, a gente produz algo que é ruim para nós, mas não nos faz mal, porque ela é só uma proteína. Então, podemos imaginar que não é nosso e que precisamos ser destruído. Aí você destrói, né? Ganha anticorpos, ganha outras células de memória. Agora, por exemplo, a gente pode imaginar se vê o vírus de novo, né? O sistema imunológico já tinha feito aquilo, já tinha combatido, né? Sem fazer nenhum mal. E agora ele destrói esse vírus, né? Que entra dentro de nós, ou, por exemplo, que pode dizer que a biologia, a evolução do código genético, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a ciência avança, né? Melhor é para a sociedade, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, né? Então é isso que a gente pode entender, que a gente pode estar entendendo, né, do código genético. Órgãos vertiginais. Então, a nossa espécie ela existe há mais de 200 mil anos, aproximadamente, né? E nós somos uma espécie recente, porque tem espécie com milhares de anos, né? Na época, como por exemplo, na época do dinossauro.
Então, quando pensamos em evolução, nós podemos pensar em avô, pai e neto, né? A gente não pode pensar nesses três exemplos aqui, que é o avô, pai e neto. Por exemplo, não tem tempo de sofrer essas modificações. Então, as modificações a gente vê na população inteira. Por exemplo, uma pessoa que é alta, já a outra é baixa, uma pessoa é clara, a outra é escura, né? Uma tem o olho azul, a outra tem o olho escuro ou preto, né? A gente pode observar essas modificações na nossa população, né? A gente olhando ao nosso redor, a gente consegue, né, observar essas modificações que tem nas pessoas, né? Que a gente um é diferente do outro, nunca é igual. Mas para que algo se transforme ou mude completamente, leva milhões de anos e esta estrutura vão atrofiando ou elas vão se desenvolvendo ao acaso. Isso significa que nós devemos ter alguns órgãos que eles existem e não faz muita diferença para nós, né? Para o nosso organismo. Temos como exemplo a apêndice, né? Apêndice, como a gente pode observar aí na imagem. Provavelmente alguns de nós já tem feito, né, a cirurgia para retirada da apêndice. E não faz nenhuma falta, né? Porque ela é considerada um órgão vestigial, que antigamente ela tinha muito mais função do que tem hoje. Hoje, tira ele, ou seja, tira apêndice, ou ter ela, ou tirar apêndice, ou ter apêndice, dá no mesmo, né? Porque naquela época ele tinha uma função muito maior de defesa do corpo. Há muito tempo atrás, né? Hoje, ela é um órgão vertiginal. Então, há várias espécies que podemos observar esses órgãos que estão lá, mas que não servem para nada. Mas ainda existem, porque são em transformação. Vou falar um pouco agora sobre o atavismo, né? Que é reaparecimento de característica. O atavismo é um reaparecimento de uma característica, né, que já foi comum antigamente. Só que ela não é utilizada mais. Porém, essa informação continua nos genes. Por algum motivo, eles são reativados. E do nada, uma serpente nasce. Por exemplo, né, uma serpente nasce com pernas. As serpentes perderam as pernas há muito tempo, né? Como podemos saber. Só que de repente elas nascem com perna, né? Por exemplo, o ser humano às vezes tem gente, né, que nasce com cauda, ligado à coluna vertebral. Isso é um tipo de atavismo, como podemos ver aí nessa imagem, né? É, uma pessoa, né, que nasceu com cauda ligada à coluna vertebral, né? Também temos como exemplo os mamilos extras nos seres humanos, porque a gente só tem, como todo mundo sabe, a gente só tem dois, né, mamilos, mas de repente pode nascer quatro, né? Uns mais pequenos, né? Embaixo do outro, né? Isso também é um atavismo, como a gente pode ver também aí nessa outra imagem, né? É um gene que não é utilizável, né? Não é utilizado mais, mas por algum motivo nasceram ali. E é um tipo de atavismo. E também tem vários outros tipos de atavismo, né? Vou falar um pouco agora sobre a biogeografia, composição taxômica em diferentes locais. Então, a biogeografia estuda a composição taxônica de diferentes locais ao longo do tempo, o que sofreu, por exemplo, um linguístico panoma
Paranoma, né? E dividiu duas populações. Esse é um exemplo, né? Elas sofreram modificações que foram selecionadas diferentes. Então, por exemplo, uma ilha que podemos observar, quando forma ilha, acontece várias coisas, como por exemplo a Austrália, a Oceania. Os animais que tem na Oceania, né, são vários animais diferentes, porque provavelmente eles se diferenciaram, eles se isolaram muito tempo antes das outras, né? Das outras espécies, né? E sofreram processos seletivos diferentes, né? Então, podemos observar que em cada estudo multidisciplinar, podemos entender o mecanismo de migração, que é quando surge a espécie a qual o processo seletivo que cada um tem, né? A gente pode observar, né? Que pode ter a multidisciplinar, que a gente entende as migrações, né? Que são os processos seletivos que cada espécie, né? Pode ter, né? Então, isso a gente entende como a biogeografia. Embriologia comparada. Então, essa é a última das principais evidências que eu trouxe aqui agora, né? Porque, como eu falei no início da aula, existem várias, né, evidências. Eu trouxe essas, apenas essas 8 aqui, para explicar cada uma delas. Então, essa embriologia comparada é a última das principais evidências que eu trouxe aqui para a nossa discussão, né? Então, o que entende por embriologia comparada? Quando mais próximos são as espécies, durante maior tempo é a semelhança no desenvolvimento embrionário, né? Por exemplo, homens e porcos, né? Se você olhar o embrião nos primeiros dias, né? Nas primeiras semanas é muito igual, né? Muito parecido, né? Mas depois, né? Os genes que são ativados, eles ficam diferente, né? Fica diferente. Vão dando origem bem diferente, né? Porque a gente não é parecido com porcos, né? Mas o desenvolvimento embrionário mostra isso, né? Como no começo, né? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente se parece muito, né? Outros a gente pode estar falando também é a especiação, né? Que aí pode falar a especiação, que é quando a gente vê as espécies de hoje com especiação. Sim, pode ser simpátrica ou alopátrica, né? Só que com a geração é pouco tempo para perceber tudo isso. Por exemplo, inseto que são resistentes a um inseticida, né? A gente pode dar esse exemplo, que quando coloca inseticida nele, a gente pode observar que matou todos naquele momento, né? Só que um ou dois dos insetos, eles podem sobreviverem. E esses dois que sobreviveram, eles reproduzem e vai ter uma população inteira, né? Com esses dois que eles sobrevivem, eles podem reproduzir e pode estar trazendo uma população inteira de inseto. E eles são resistentes, ficando cada vez mais resistentes, né? Outro exemplo é quando uma pessoa vai fazer um curso de agronomia, né? Ela vai poder observar que se jogar agrotóxico agora e se ficar jogando de maneira errada, né? A pessoa que está fazendo o curso, ela vai poder observar isso, que se ela ficar jogando o agrotóxico de maneira errada, né? Ele não vai mais fazer um efeito. Vai ter uma hora que vai ter que aumentar muito a dose, né? Aí essa dose, quando ela é aumentada, né? Aí chega no alimento que é consumido por um ser humano, né? Que é passado e é passado para o supermercado e a pessoa consome e acaba chegando na mesa, né, do consumidor, né? E a pessoa acaba ingerindo esse produto com alto teor, né, de agrotóxico, né? Porque os insetos agora eles decidiram ser resistentes. Muitas pessoas podem pensar assim, né, que os insetos
eles decidiram ser resistentes, né? Mas não, eles sofreram pequena modificação, que fizeram essas modificações ao acaso, né? Que fizeram alguns deles ter uma resistência um pouco maior, né? Que alguns morreram e outros que têm a resistência maior reproduz, né? Como eu havia falado antes. Outro exemplo que a gente pode dar, né, é de um antibiótico, né, que a gente pode observar, né, o antibiótico, né, quando você toma, que você está doente, né, que você toma um antibiótico mal tomado, você só consegue matar 99% das bactérias, né? Aí, se você não toma o antibiótico no horário correto, não consegue matar, né, todas as bactérias. Então, sobra algumas que são naturalmente, né, um pouco mais resistente. Mas se você para de tomar o antibiótico por completo, porque muita gente fala que tá doente, aí começa a tomar antibiótico, né? Aí vê que não toma na hora correta, aí o antibiótico não faz efeito. Então, em vez dessa pessoa continuar tomando o antibiótico na hora correta, eles param de tomar o antibiótico, né? Então, essas bactérias vai ficando cada vez mais resistente, né? E ficando cada vez mais forte, cada vez aumentando. Por exemplo, era para ter tomado o antibiótico 14 dias, aí a pessoa toma só 7 dias, né? Aí essas bactérias observa que não tem mais o antibiótico e começa a reproduzir, e você começa a ter várias outras bactérias, né? Aumentando cada vez mais o número de bactérias, que se torna muito mais resistente do que as outras. E isso acontece e significa que elas evoluíram cada vez mais, né? Que pode ser chamado de descendência com modificação. Então, a gente pode entender, né, que a evolução, ela é um fato, né? A evolução, ela acontece. A evolução, ela existe, né? Tanto quanto a Terra gira em torno do Sol, né? Ela acontece. Tanto quanto você se queima, é mesmo quando, por exemplo, pode dar um exemplo que a evolução acontece, o mesmo tanto de quando você se queima, se você ficar exposto no sol, né? A evolução acontece tanto quanto a gente precisa de água, né? A gente precisa de água no nosso organismo para nós sobreviver. Então a gente tem que entender que a evolução ela acontece, né? Quando a gente entende a evolução, a gente percebe que nós, seres humanos, somos frágeis, né? Somos suscetíveis também à extinção. Como todas as outras espécies, pode ser modificada, né, ao longo do tempo. E isso faz a gente refletir e tentar viver uma vida melhor, né? Uma vida com mais amor, com mais cuidado, né? Pensando no ambiente, pensando no próximo. E não só pensando no poder, né? Não só pensando na guerra, né? A gente tem que pensar mais no próximo, ter mais cuidado, né? Ter mais amor, porque nós somos mais uma espécie, né? Com direitos e deveres, assim como todas as outras espécies, né? Então a gente pode entender isso sobre a evolução. A gente tem que entender isso, que a evolução ela acontece, né? A evolução, ela existe, né? Ela acontece e ela é um fato, né? Aqui são as referências, né, onde eu me baseei para fazer a pesquisa sobre as principais evidências da evolução e obrigado pela atenção.